Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso e o nosso grupo de estudos de Metafísica Aristotélica. Neste grupo, nós temos a pretensão de estudar a filosofia de Aristóteles, mas antes de estudarmos a filosofia e a metafísica desse grande autor da antiguidade, nós vamos passear pelos dados iniciais daquilo que chamamos de metafísica. Antes de navegarmos sobre a natureza da metafísica aristotélica, vamos primeiro entender como está formada a metafísica dentro do âmbito da filosofia, para assim a gente poder entender melhor, com mais minúcias, a metafísica de Aristóteles, que a todos os amantes de filosofia, não só os formados, mas também os iniciados e também os curiosos da área. O nosso objetivo e o nosso cronograma, nosso escopo, nosso quadro, ele foi formado para todas as nuances. Então, você que já está inserido no âmbito filosófico, você que não conhece nada ainda de filosofia, mas tem o desejo de conhecer melhor, o nosso curso, nosso grupo aqui foi formado, constituído, construído para você também. E aqui nós vamos passear um pouco. Hoje nós temos alguns objetivos. Eu vou pedir para o Alberto passar o slide. Esse é o nosso livro base, nosso livro texto, Metafísica Antiga e Medieval. Mas você até poderia dizer, você que já conhece um pouco mais, mas existem outros livros que trazem uma introdução melhor. Só que este em especial, além de ser um livro curto, esse livro, minha gente, não tem nem 200 páginas. Na verdade, não tem nem 120. São 118 páginas. Claro que não podemos subestimar a sua quantidade pelo seu teor ou seu rigor teórico. Mas é um livro curto que traz bem encaixadinho, usando outros autores também de introdução à metafísica, os dados iniciais que nós precisamos. Então, o PDF que está inserido no nosso grupo é o que nós iremos trabalhar hoje aqui, que foi escaneado. Infelizmente, esse livro ainda não existe em PDF, mas eu e o Alberto, nós estamos trabalhando para que todos possuam este acesso. Pode passar, meu amigo. Então, aqui são os nossos tópicos do nosso encontro. Nós vamos ver hoje o que é metafísica, tanto a sua etimologia como o seu conceito, que eu vou explicar, que são coisas diferentes. Vamos ver a investigação da metafísica, o que é que ela trabalha? O que metafísica faz que outra área da filosofia não faz? O que a diferencia como ciência? E outros tantos. O seu objeto, a grosso modo. E, por último, nós vamos ver a metafísica pré-socrática. E o enfoque do nosso encontro de hoje é o filósofo Parmênides de Eleia. Nós temos outros filósofos pré-socráticos que trouxeram a discussão da metafísica, não tanto com o rigor teórico da mesma, mas, dentre eles, Parmênides foi o que colocou a discussão no foco central, em jogo. E é por meio dele que nós vamos caminhar para os outros pensadores também da metafísica. Pode passar, meu amigo. Bem, em primeiro lugar, nós vamos ver o que é metafísica. E quando nós perguntamos o que é uma coisa, a que nos referimos? Quando eu digo esta é a metafísica, esta é a epistemologia, esta é a ética, esta é a história. Quando nós vamos dizer o que é uma coisa, nós temos dois métodos para dizer o que aquela coisa é, como fossem dois caminhos. E, além da verdade, a bem da verdade, algumas pessoas pensam que dizer a etimologia é dizer o conceito, mas grave isso que eu vou lhe dizer.
etimologia não revela conceitos, são coisas distintas. A etimologia, ela tem um telos, ela tem uma finalidade que diverge da finalidade do conceito. Pode passar, meu. Isso. A etimologia, ela se propõe a ter um caráter mais essencial. Por isso que ela é original, ela é inalterável. Você pode observar que quando você vai buscar o significado de uma palavra, ela sempre vai remeter à sua língua mãe. Você não tem como mudar isso. Isso já está instituído. Isso é como está. Está posto. Não tem como mudar. Então, ao longo da história e ao longo da filosofia, não temos como mudar a etimologia das palavras. Elas são as mesmas. Agora, não posso dizer a mesma coisa do conceito. Porque o conceito, ele é volátil. Ele se modifica. Nós vamos observar que o próprio Parmênides, quando ele vai usar a palavra aletheia, que é a palavra grega para verdade, não é o mesmo conceito que o Platão vai usar. A palavra é a mesma, que é aletheia, mas o conceito vai divergir. Então nós observamos que o conceito ele é diferente da etimologia. A etimologia tem uma preocupação de caráter mais essencial, de dizer apenas como foi formada a palavra na sua língua mãe. Mas o conceito não. Ele muda de filósofo para filósofo, como estamos tratando aqui sobre filosofia. Mas se fosse em história, o conceito muda de tempos e tempos históricos. Então, a cada civilização, a cada grupo e a cada pensador, nós temos conceitos diferentes para a mesma palavra. E assim não é diferente com a metafísica. Nós vamos ver que a etimologia da palavra metafísica é o que está além da física. Mas isso não revela o seu conceito, não revela o seu objeto. Não é verdade? Então é isso que nós temos que observar antes de entrarmos dentro do universo da metafísica. Pode passar. Nós temos aqui uma frase que eu coloquei de Henri Gaillard, que é um filósofo francês. É um filósofo francês. E é interessante que ele diz o seguinte: olha, não existe uma história da metafísica como existe uma história das ciências. Mas o que ele quer dizer? Ele disse, olha, porque as ciências, nas suas maiores instituições, dentro do círculo da história, elas mudam. Por quê? Eu não posso pegar hoje as teorias da física de Aristóteles e aplicar na física moderna. Um físico moderno vai dizer, isso daqui é ultrapassado, não serve mais para nós. É isso que a história das ciências mostra, a evolução, ou como o nosso Thomas Kuhn vai dizer, é a quebra de paradigmas. O que sustenta a história da ciência é exatamente essa quebra de paradigmas que existe dentro da mesma. Mas eu não posso falar a mesma coisa para a metafísica. A metafísica não tem história porque o que foi instituído no passado é o que está instituído no presente. Ou seja, a metafísica, as suas teorias, os seus pontos de discussões, ou como chamavam os gregos, as suas aporias, elas continuam vivas. E nesse sentido que a metafísica não possui nenhum passado. Porque as teorias da metafísica continuam hoje, os mesmos problemas nós vemos hoje. O problema do ser, discutido por Parmênides no século VI e V a.C.,
é o mesmo que Heidegger discutiu no século XX. Então, nós vemos que a metafísica, ela é eterna nesse sentido. Ela é eterna exatamente porque as suas teorias continuam vivas. Pode passar, meu. Vamos agora entender o objeto da metafísica. Vamos entender um pouco sobre o seu objeto. Bem, quando nós falamos de objeto, nós logo buscamos aquilo que a metafísica ou qualquer outra ciência irá trabalhar. O seu objeto é o seu núcleo de investigação. Aquilo que nós chamamos de dados principais da ciência. E qual é o dado principal da metafísica? Primeiro, vamos entender o que é um objeto. Bem, a palavra objeto, em sua etimologia, foque bem, que é da etimologia latina, né? Deriva do latim objecto, que é a junção de duas palavrinhas, ob e jectare, que significa exatamente aquilo que é lançado, colocado a posto, está à frente de, ou ao lado de. Então, usamos a palavra objeto dentro de algum circuito científico ou filosófico para definir aquilo que está na frente daquela investigação. E na ciência, o objeto é aquilo que vai lhe caracterizar, ou, em outros termos, é o que vai dar especificidade. É o que dizemos, isso é específico de, essa discussão é específica de, esse objeto é específico de. Mas quando vamos falar em objeto, nós temos dois tipos de objeto. O objeto material, de uma ciência, e o objeto formal. Então, a ciência, ela faz essa divisão. O objeto material é exatamente o ser concreto e total que aquela ciência vai estudar. Já o objeto formal é uma característica particular ou uma parte da realidade formal que aquela ciência vai desenvolver. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, que várias ciências têm o objeto material como o homem. A psicologia estuda o homem. A sociologia estuda o homem dentro de sociedades, seu vínculo social, suas estruturas. A biologia estuda ele como um ser vivo. A zoologia estuda ele como um animal. Observe que o objeto material é o mesmo em todas elas, é o homem. Porém, o que vai diferenciar, ou o que vai dar exatamente esse tom característico é o objeto formal. É a forma de ela enxergar, são os óculos da ciência. O objeto formal são os óculos da ciência. Então, quando nós vemos, por exemplo, na psicologia, ela estuda o homem, ok, seu objeto material. Agora, qual é o seu objeto formal? A psique. Então, a gente vê essa diferença do objeto material para o formal. E na metafísica, qual é o objeto material da metafísica? Dirá Aristóteles, todas as coisas. Porque todas as coisas podem ser investigadas em nível metafísico. Foi isso que Aristóteles nos deixou. E não só ele. Podemos pegar até um autor contemporâneo, Batista Mondin, que escreveu O Homem, Quem é Ele? Introdução à Filosofia, Deus, Quem Ele É, e também escreveu 3 volumes do curso de filosofia, volume 1, 2 e 3. E no volume 1º, nas páginas iniciais, ele diz o seguinte: da mesma forma que todas as coisas podem ser investigadas
em nível científico, também pode em nível filosófico. Desta feita, a filosofia estuda todas as coisas. Então, o objeto material da metafísica é todas as coisas. Ou falando em termos metafísicos, todos os entes, que é isso que nós vamos observar depois, os entes e os seres. Então, tudo que compõe a realidade, a metafísica, ela pode alcançar no seu objeto material. E o seu objeto formal? O objeto formal da metafísica é o ser enquanto ser. Que é isso que nós vamos entender dentro da história da filosofia e dentro da disciplina de metafísica. Nós vemos que em todo o percurso da história da filosofia, a indagação foi sempre uma, que é o ser. Então, o ser é o objeto formal da filosofia, da metafísica. Pode passar, mesmo. Então, como investigação, falamos em objeto. Objeto é aquele que caracteriza, que lhe dá o seu âmbito material e formal, que mostra o seu campo de trabalho. Agora, como ela vai trabalhar? O que é que investiga a metafísica? Que faz ela diferente das outras disciplinas. Ela pergunta somente por uma coisa, sobre o ser do ente. Que nós vamos ver que ser e ente são coisas distintas. Dentro da metafísica. Dentro do âmbito da psicologia, são sinônimos. Mas na metafísica é diferente. Claro que no âmbito da psicologia, dentro da história da psicologia, que bebeu com certeza de todas as nuances filosóficas, mas ela não se ateu a isso. O ser é um, o ente é outro. E estudar o ser do ente é a condição sine qua non. Sine qua non significa sem a qual, indispensável. Então, a investigação da metafísica, ela gira em torno do ser. E com isso, nós podemos dizer, podemos afirmar categoricamente que a metafísica, ela é a indagação sobre o ser, sobre o fundamento último das coisas. Pode passar. E qual é o ponto de partida para se fazer a metafísica? É o ente. O ente é o ponto de partida. Agora que a gente vai fazer a diferença entre o ser e o ente, quantos entes existem? Dentro de uma categoria formal, nós vamos explicar o que é o ente, sua manifestação, a manifestação do ser, e quantos existem dentro de categorias formais metafísicas. Então, em primeiro lugar, a palavra ente, ela vem do grego, que é on, que é só, como nós vamos ver no nosso curso de grego, já fazendo aqui mais uma propaganda, é só o O com N, on, que nós vamos ver que ela é composta de ômicron e ni, que dá o on. Então, quando eu digo ton, on, eu digo o ente. E é interessante que os gregos, eles fizeram no seu alfabeto, na sua língua, isso é interessante demais. Essa diferenciação entre o ente e o ser. Porque ente chamamos on e ser einai. E nós vamos entender como o próprio Parmênides, ele usou essa articulação. Foi um gênio. Como a linguagem pode nos ajudar a compreender melhor um filósofo que está no tanto obscuro. Agora, qual é a diferença entre o ente e o ser? Em primeiro lugar, eu quero aqui salientar
que um dos maiores estudiosos de metafísica, Ancineto Molinaro, ele escreveu um livro chamado Léxico de Metafísica, que infelizmente está esgotado, não houve reimpressões ainda deste livro. Mas ele diz o seguinte, ele disse, olha, em seu livro, no verbete ser, ele diz, claro que aqui eu estou parafraseando e resumindo. O ente e o ser, eles estão vinculados ontologicamente. Existe uma ligação ontológica dos dois. Mas os dois são termos distintos e eles possuem significados distintos. O ente, ele possui o ser. O ente possui o ser. Porém, ele não é o ser. Ele possui, ele tem a posse. Mas ele não é. A grosso modo, o ente é aquilo que aparece, o revelado, o aparente, ou como vamos conhecer dentro da fenomenologia, com Edmund Husserl, Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty. Nós vamos ver que o ente, ele é o que aparece, e que os modernos chamaram de fenômeno, que é o que aparece. Esse é o ente. Ou seja, quando você olha para o seu lápis, para a sua caneta, para o seu celular, você não está vendo o ser celular, o ser caneta, o ser computador. Você está vendo o ente. Porque o ente é o revelado, é o mostrado, é o aparente, é o visível. Esse é o ente. E é interessante que o ente, ele tem implicações, que é aí o que a gente vai ver dentro da filosofia de Parmênides, dentro da metafísica de Parmênides e dentro da metafísica aristotélica. O ente, ele é o único que ele consegue se esvair. Como assim se esvair? O tempo o muda. Ele está sujeito a geração e corrupção. Ok? O ente, não o ser. O ser, ele é eterno. Que é isso que nós vamos ver com o nosso querido Parmênides. Então, a diferença é que o ente, ele é aparente e o ser não. O ser, ele sempre está atrás do ente, não é o revelado. Ele não está aposto facilmente. Deve-se o buscá-lo. Por isso que Martin Heidegger, no seu livro, Que é isto, a filosofia, ele diz, a filosofia, ela é a procura do ser doente. Ela procura o que não está visível, o que não está aparente. Não é verdade? Agora, quantos entes existem? Numa categoria metafísica, eu posso dizer que são três. Três. O primeiro é o ente da razão. São coisas que existem só dentro da sua mente, não tem categoria real. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você pensar agora, nesse exato momento, pense comigo. Imagine um porco com um rabo de cavalo, com asas de uma águia e com mãos humanas. Isso não existe no campo real, mas a sua mente consegue projetar, porque isso é o ente da razão. Ele não tem a preocupação, esse ente, ele não tem a preocupação de se efetivar no campo real. A preocupação dele é se efetivar no campo mental, dentro da nossa inteligência, dentro da nossa mente. O outro ente, nós podemos citar aqui, é o ente atual. O ente atual, ele existe no campo real. Ele não depende da nossa consciência. Ele não depende da nossa consciência. Ele está no campo real. Podemos citar aqui, por exemplo, um livro. Pense agora no livro que você não tem. Você não pode dizer que o mesmo não existe, por você não tê-lo. Ele existe independentemente da sua consciência de posse. Esse é o ente atual. E o último ente é o ente possível, que ele é como fosse uma mescla do ente atual e o da razão. Ou seja, ele existe independentemente de nós,
Mas ele pode ser uma projeção nossa. E ele pode existir na nossa realidade. Ele pode ter uma existência concreta. Então, a grosso modo, essas três categorias de ente são as que vão permear a história da filosofia antiga. São as que vão permear. E é isso que a gente vai ver mais em Aristóteles, com o seu livro A Metafísica. É com Aristóteles que a gente vai entender melhor como essas categorias elas são desmembradas, porque só ele faz isso. Só o Aristóteles fez. E depois, Tomás de Aquino, só esses dois que fizeram esse trabalho. E o último, claro, foi Heidegger. Mas, assim, perdoe os leitores de Heidegger, mas não fez com tanta excelência como fez Tomás de Aquino. Mas isso é assunto para outro encontro. Então, no geral, o ente ele está preocupado o que é, o que existe, o que é real, a grosso modo. Vamos dar continuidade. Pode passar, meu amigo. Bem, vamos agora entender o modo de ser dos entes. Como eu falei, o ente ele é o revelado. O ente ele é o revelado. Se ele é o revelado, ele tem uma característica essencial, que é o seu modo de ser. E chamamos esse modo de ser de essência. A essência é o modo de ser dos entes. É o modo de ser dos entes. Agora, assim, a essência, essa palavra, não é propriamente grega. Não é grega. O que os gregos entendiam por essência, nós chamamos de usiologia, ou usios, ou usia, que é a palavra que usamos para essência. Que os latinos, pessoal da Idade Média, chamou de essência, ou essentia. Então, a essência é o modo de ser desses entes. Ou seja, quando a gente pronuncia os nomes dos entes na nossa realidade, o que é que a gente está expressando? Estamos expressando a essência daquele ente. Que estamos verbalizando aquele ente, estamos tendo contato com o ente, e quando falamos a essência do ente. Como eu disse, não falamos o ser, certo? Não falamos o ser, falamos o ente. Mas quando falamos o ente, verbalizamos a sua essência. Porque quando eu digo esta caneta, nós sabemos a essência da caneta. Sabemos que a essência é aquilo que faz uma coisa ser aquilo que ela é. E não tem como mudar isso. E é o que, num período medieval, que no nosso grupo nós vamos estudar o realismo e o antirrealismo. E nós vamos ver a sacada de Pedro Abelardo. É sobre esse assunto. Então a gente vê que a essência é o que vai determinar o ente. É o que faz um pássaro ser um pássaro, um homem ser um homem, uma cadeira ser uma cadeira. E é isso. A essência é o que está posto. Porque o ser, ele se manifesta nos entes. Com a sua manifestação, nós compreendemos a sua essência. Pode passar. Agora, depois dessa parte introdutória, vamos agora entender uma parte mais como está ligada à história. Na história. E o nascimento da metafísica, ela coincide com o nascimento da filosofia. Pode passar essa parte. Por que ela coincide? Por que ela vai coincidir? Porque a filosofia, ela nasceu, ou melhor, a metafísica nasceu com a filosofia.
Porque a preocupação dos primeiros pensadores foi esta: descobrir o princípio último da realidade. E como a metafísica estuda todas as coisas, com certeza está englobado todo o processo pré-socrático. E aqui eu coloquei essa divisão simplória, que não é minha. Você pode ter acesso a maiores minúcias sobre essa divisão no livro Filosofia Analítica, publicado pela editora Zahar, que é daquela coleção Princípio de Filosofia, ou Dados Básicos de Filosofia, que é uma coleção bem fininha. E quem escreveu, eu não me recordo agora, mas foi, lembrei, eu acho que foi Danilo Marcondes, que escreveu esse volume de Filosofia Analítica. E lá ele vai citar o Daniel Dennett, que ele faz essa divisão. Ele diz, olha, se eu pudesse pegar a filosofia e dividir ela em 3 partes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o período antigo e o período medieval e vou condensar numa parte só. E vou chamar de período metafísico-ontológico. É onde as grandes discussões sobre metafísica e ontologia se originaram. Foi na antiguidade e no medieval, no medievo. Foi onde tivemos as maiores discussões de metafísica. Agora, se eu quiser pegar a filosofia moderna, eu tenho certeza que Descartes não começa com a metafísica. A preocupação dele é com o conhecimento. E aí a metafísica, ela vai ceder o seu espaço, vai ceder a sua cadeira de rainha. E aí colocou a epistemologia no lugar. O problema agora é o conhecimento. O que posso conhecer? Como posso conhecer? Quais os critérios para o conhecimento? Que nós temos uma discussão muito interessante em filosofia analítica, que é o conhecimento. Que Platão nos deu uma definição que perdurou até a modernidade, que o conhecimento é crença verdadeira justificada. Se eu não me engano, ele fala isso no Teeteto. Mas teve um homem chamado Edmund Gettier, que com 3 páginas, ele só escreveu 3 páginas. Ele virou do avesso 2.500 anos de epistemologia, dizendo que eu posso ter a crença, eu posso justificar e não posso ter o conhecimento. Mas isso é assunto para a gente discutir depois. A gente pode até articular isso futuramente, junto com Aristóteles, futuramente. Então, pode passar essa parte. E o último período é o lógico-linguístico, é o da filosofia contemporânea. Vamos agora entrar no nosso querido, majestoso, incrível, nosso querido Parmênides. Você pode dizer, mas Guilherme, você poderia ter pegado também o nosso querido Anaximandro. Poderíamos pegar Anaxímenes. Poderíamos pegar Diógenes de Apolônia. Arquitas. Por que Parmênides? Porque Parmênides, ele foi o filósofo mais engenhoso da antiguidade, pré-aristotélica. Deixa eu fazer aqui uma demarcação. Né? Pré-aristotélica foi Parmênides. Claro que alguns vão dizer, nossa, você quer jogar fora o Heráclito? Não. Ressalvas aqui ao Heráclito. Mas a preocupação do Heráclito é um pouco diferente da do Parmênides. Porque a investigação do Parmênides ela é fundamental para nós aqui da metafísica. O Parmênides. O Heráclito, ele tem discussões, mas ele não chegou na excelência do Parmênides. E eu sei que é difícil dizer, como é que uma coisa permanece inerte, como o Parmênides diz. Mas isso faz tanto sentido que eu observo que a gente aprendeu errado. A gente só conseguiu olhar para o Parmênides como um doido que estava dizendo que tudo estava parado, mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque ele foi tão engenhoso, mas tão engenhoso, que ele consegue
predicar o ser. Isso é incrível, meus amigos. Isso é incrível. Ele conseguiu fazer uma predicação do ser. Ele não fez doente, porque ele usa einai. Como eu falei, a palavra grega é einai. Ele não usa on, ele usa einai. Ele fez uma predicação incrível. Ele abriu muitos caminhos. O caminho foi tão aberto que Platão entrou com tudo. E Platão disse: agora eu vou resolver esse problema com Heráclito. E aí o Platão tenta fazer uma síntese. Porque uma coisa que eu sempre digo, que é a minha definição de filosofia, é que filosofia é definição e síntese. É briga e união. É dois brigando e quando os dois morrem, vem um para unir os dois. Sempre digo isso. Enfim. Então, o Parmênides, ele escreveu um poema chamado Sobre a Natureza. Lembrando que, dado importante, anote, todos os nomes que nós temos dos escritos dos filósofos pré-socráticos, não foram eles que deram. Ok? Já tem isso em mãos. Por quê? Quem deu esse título? A doxografia, os doxógrafos, que vem de doxa, opinião, e grafia, escrevendo opiniões. Quem foram os doxógrafos dos pré-socráticos? Aristóteles, Platão, Sexto Empírico e muitos dos filósofos medievais. Inclusive, nós vamos ver que a maioria dos fragmentos de Demócrito, que para mim, Demócrito, não foi porque eu fiz um trabalho nele, mas a excelência da filosofia pré-socrática é de Demócrito. Pasmem, é Demócrito. Porque eu tenho até uma teoria que nós podemos discutir depois, que Demócrito, isso eu apresentei numa mesa na Universidade Católica. Demócrito, ele tem ideias que Platão pegou. Pasmem. Platão pegou as ideias de Demócrito. Mas não imagine o plágio moderno. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou tirando o gênio de Platão. Mas Demócrito, ele teve um gênio muito grande. Depois podemos até discutir só sobre Demócrito. Então, o núcleo central do seu pensamento, do pensamento de Parmênides, se constitui na distinção radical entre o ser e o não ser. Porque ele quer dizer, ó, isso aqui é o ser. Se o ser é, o não ser, ele não pode ser, ele não é. Por mais que pareça uma coisa muito lógica, pela harmonia dos contrários, que é instituída pelo próprio Heráclito, pelo poder dos contrários, mas essa distinção fundamental foi o que fundamentou o nosso próprio amigo Platão. Foi o que fundamentou. E o que o Aristóteles faz a grande revisão, porque o Aristóteles é o grande comentador. É o grande comentador. Então, a preocupação do Parmênides é com essa realidade exclusiva do ser. Pode passar. Bem, aqui eu coloquei essa parte, eu estou fazendo a tradução desse livro, não é uma tradução oficial, é uma tradução apenas para a nossa comunidade de estudos, que é o Le Vocabulaire de Pré-Socratique, que é gerenciada, organizada pelo Jean-François Pouliot, que ele pega os filósofos pré-socráticos e ele faz um apanhado dos conceitos comuns dos filósofos e traz as suas definições junto com o grego. Incrível, grande trabalho. E aí eu estou fazendo a tradução, ainda não está pronta, mas aí eu fiz uma tradução só para encenar aqui um pouco colocar em cena o nosso querido amigo Parmênides, que diz o seguinte: ninguém melhor do que Parmênides encenou a questão absoluta que representa a busca da verdade. Ele expõe seu poema fazendo a deusa falar.
E eu frisei aí Deus a falar, porque isso é uma coisa muito interessante do Parmênides. Muito interessante, muito interessante. Em primeiro lugar, de todos os pré-socráticos, o Parmênides se preocupou em escrever em forma de poema, como os rapsodos, que se você tiver a curiosidade de entender um pouco melhor, existem algumas pesquisas até da Marilena Chauí sobre os rapsodos, né, que são os poetas que eles andavam, andarilhos, de cidades em cidades, contando seus poemas e cantando. Inclusive, nesse livro que nós estamos tendo como livro base, ele traz um pouco mais, é muito rudimentar, aqueles que quiseram uma definição um tanto melhor, no livro da Marilena Chauí, né, que é Convite à Filosofia, ela traz uma coisa bem bacana lá. Então, o Parmênides, no seu poema sobre a natureza, ele coloca todo o seu poema na boca de uma deusa. Com qual intuito? Porque o Deus, o ser divino, é símbolo de autoridade. Então, para Parmênides, colocar o seu discurso na boca da deusa era revestir o seu discurso de autoridade. E não é que deu certo. Porque ele revestiu todo o seu discurso sobre o ser como fosse uma orientação, um sermão da deusa para ele. Como ele fosse o selecionado, predestinado a receber aquela mensagem da deusa. E isso, na antiguidade, abalou tanto, que nós vamos observar que o Parmênides é o único filósofo pré-socrático com mais de 2 discípulos. Tem outros que nós não temos nem registro de escritos, mas que Giovanni Reale, quando escreveu o Léxico de Filosofia Antiga, publicado pela editora Paulus, que foi uma coleção primeiro em 5 volumes, a outra parece que foi em 8, que ele dividiu Platão e Aristóteles, né, num volume só. Lá no final ele vai citando esses outros filósofos. É interessante, como ele é um grande historiador da filosofia antiga, ele como mais nenhum outro, tem propriedade para falar sobre isso. Então nós vemos que a autoridade de Parmênides foi imensa. E aí os amantes de Heráclito, né, pasmem, né? Nosso Heráclito não chegou aos pés do nosso grande professor Parmênides. Pode passar essa parte. Vamos agora entender a divisão, né? Eu tive o pequeno trabalho de fazer essa divisão, como eu gosto muito dos filósofos pré-socráticos. Então, diante dos nossos estudos, eu fiz essa pequena divisão que é encontrada também em outros estudiosos, como, por exemplo, o Pedro Cavalcante, que fez a tradução da editora Os Pensadores, os pré-socráticos, ele que trabalhou ali com Parmênides, e ele escreveu um livro chamado Da Natureza, que é só sobre Parmênides. Quem puder comprar, compre. Eu não sei se ainda está em A, mas é Da Natureza. Ele faz um estudo sobre Parmênides, que é de cair o queixo. De cair o queixo, incrível. Bem, de Parmênides só chegou até nós 19 fragmentos, só chegaram 19 fragmentos para nós. Não tivemos mais acesso a outros fragmentos, só chegaram os 19. Mas os 19 que chegaram são suficientes para a gente poder entender a sua doutrina. Para entendê-la. Então, ele cobre em 3 partes do poema. O primeiro é o proêmio, que chamamos de introdução, ponto inicial, que é os primeiros dados da deusa a Parmênides. Como ele chegou até lá, é como fosse a introdução do sermão.
Vai descrever a viagem do jovem ao encontro da deusa. E ela vem os ensinamentos, lá vem ela com os ensinamentos. E ela vai fixar duas coisas em Parmênides. Olha, meu filho, existem duas vias. A via da verdade, que nós vamos ver dos fragmentos de 2 a 8. O que eu botei ali 49 é exatamente o poema, a frase, a parte do poema. E a via da opinião, que nós vamos ver que é uma grande divisão entre a nossa aletheia e a nossa doxa, que nós vamos ver que a doxa é diferente, a aletheia é diferente. Em Parmênides e em Platão são conceitos diferentes. E também a doxa é diferente, tanto para Parmênides quanto para Platão. Quando Platão usa a doxa, tem duas definições em Platão sobre doxa. Duas. Parmênides só usa uma. E a aletheia, Parmênides só usa uma. Agora, Platão usa duas. E é isso que a gente vai ver quando formos estudar a filosofia, a metafísica platônica. Nós vamos ver a diferença, a nuance, diferencial entre aletheia e doxa nos dois autores. Então, a grosso modo, como é esse poema? Ele foi num carro puxado por cavalos pegando fogo, a grosso modo. Ele foi levado ao caminho da deusa. Quem guiou foi as filhas do sol. Eu vou explicar porque ele colocou filhas do sol aqui, porque filha do sol aqui faz ideia da verdade, que só a verdade leva você ao ser, porque a deusa simboliza o ser, ok? A deusa simboliza o ser. As filhas do sol que levam para mim simbolizam a aletheia, a verdade, porque o caminho da verdade é o caminho do dia. Que a gente vai ver que ele usa caminho da noite e caminho do dia. Então, o caminho do dia é o caminho da aletheia, da verdade. Então, a verdade levou eles para o ser. Então, o único caminho para o ser é a verdade. Que é o caminho do ente revelado, que a gente vai ver. Então, ele foi guiado pelas filhas do sol. Foi guiado pelas filhas do sol, que apartam os véus dos seus rostos e deixam a morada de noite, guardada pela justiça, que a Deus é chamada de Dike, que é a palavra grega para justiça, Dike. Quando eu falo justo, eu falo dikaiosine, que é o justo, que é o que a gente vai ver muito em Críton e Eutífron, dois textos de Platão. Então a gente observa que todo o poema mostra a deusa saudando Parmênides, que é o poeta, o jovem que foi levado. E ali ele, com o coração pronto para receber a instrução, ela começa a dialogar. Agora, interessante que é bem interessante aqui uma coisa, é que, assim, eu não tive a preocupação de colocar aqui o texto, mas o Alberto, eu vou mandar para ele o texto, a melhor edição que você pode ler Parmênides, que para mim existem três. A do Cavalcante, que é o da natureza, a do Pedro Cavalcante, que é o da natureza, um que foi publicado pela editora Vozes, que é um livro bem fininho, que é Anaximandro, Parmênides e Heráclito, os pensadores originários, que ele vem trazendo os fragmentos dos pensadores, e pasmem, ele coloca uma coluna em grego e uma coluna em português, bilíngue, numa tradução de menos de R$30. Isso é incrível. Então, aqueles que puderem comprar, comprem essa edição, que é a melhor. Eu tenho ela em PDF, porque no tempo da graduação a gente usou na disciplina. E essa obra é muito boa. Eu vou mandar depois para o Alberto colocar no grupo. Então, eu não tive a preocupação de colocar aqui o texto integral, porque a nossa preocupação não é com o texto, é com as nuances. Então, eu vou dando as nuances e vocês vão aí anotando depois. Então, assim, vamos fazer algumas observações. Em primeiro lugar, pode passar essa parte. Em primeiro lugar, nós observamos que Parmênides ele realizou uma viagem. Pode deixar nessa parte aí.
Esse é o fragmento de número 3. Pois o mesmo é o pensar e, portanto, o ser. Vamos focar nessa parte. Mas antes disso, o interessante que a gente tem que observar é que Parmênides ele faz uma viagem. Ok? E a viagem descrita por Parmênides, ela não ocorre de forma física, claro que não. Ela não ocorre de forma física. Ela não tem um quadrante geográfico, ela não está presa à geografia, porque ela não aconteceu no campo real. Ou seja, essa viagem de Parmênides, ela é apenas uma viagem reflexiva, filosófica. É uma viagem filosófica, de reflexão filosófica. Porque mostra o espírito em rumo da verdade. Observe que ele faz uma viagem, ele vai para perto da deusa, que tem a verdade. Se ele fez uma viagem, ele saiu de um âmbito. Ele saiu de onde? Do mundo da doxa, do mundo da opinião dos mortais, que é como a deusa chama. A opinião dos mortais. A opinião dos mortais. Então ele faz uma viagem para lá, saindo da opinião, saindo do mundo da opinião em favor da busca do ser, a reflexão filosófica. Agora, pasmem, não é isso que Platão faz na sua alegoria da caverna? Só que com a outra forma de transmitir? Os homens que estavam presos no mundo da doxa, um consegue sair, transcendeu. Ele saiu do mundo da doxa para a aletheia. É a mesma coisa que Parmênides quer dizer. Ou seja, saindo do mundo das opiniões falazes dos mortais, da opinião dos mortais, que é o mundo da doxa, e agora vai para o mundo da aletheia. É isso que Parmênides quer mostrar. Porque, veja só, queridos, o poema, ele tem um significado, além de profético, não profético no sentido bíblico cristão, mas profético no sentido de predizer, de ter em si algo escondido para ser revelado. É apocalíptico, nesse sentido. Por quê? Porque a gente vê só as nuances iniciais, mas nós temos que observar o que o autor quis dizer. Então, o que é que Parmênides quer dizer? Olha, a filosofia ela é uma viagem perigosa. Por quê? Porque ele transcende o mundo da doxa para a aletheia. E ela coloca o filósofo viajante em contato com o mundo dos conceitos. E em algum momento, e aí é que está, que em algum momento vai precisar renunciar às pré-formulações conceituais que já existem. Porque quem está no mundo da doxa tem preconceitos. Que é o que Hans Gadamer, no seu livro Verdade e Método, que é sobre hermenêutica, ele vai dizer, para a gente interpretar um filósofo coerentemente, precisamos tirar o preconceito. E aqui é a mesma coisa que o Parmênides quer dizer, que o filósofo que faz essa viagem, que é uma viagem perigosa, porque é uma viagem de transcendência, e é uma viagem de abandono. É interessante. Mas vamos pular um pouco essa parte, senão a gente vai se ocupar só nesses dados iniciais aqui da filosofia de Parmênides. Então a gente vê que a filosofia, como para o Parmênides, é uma viagem que vai sair da doxa para a aletheia. Ok? E nós vamos ver que Parmênides passou pelos portões. Ele passa por portões. Você vai ver isso quando você lê lá o poema. Da noite e do dia. Esses portões são referência a duas coisas. Primeiro, ele é uma separação. Quando ele passa pelos portões, ele quer dizer, olha, nós estamos passando da percepção sensível para a percepção intelectiva. Veja que coisa genial. E ele chama a noite de doxa, caminho da doxa, caminho do engano. E ele chama do dia o caminho da aletheia, da valorização. Então, o caminho da noite
é o caminho dos sentidos. E o caminho do dia, que é o caminho da percepção intelectiva, ela é o caminho que vai dar acesso ao ser. O único caminho que dá acesso ao ser é o caminho do dia. É o caminho da aletheia. Então a deusa revela-se, né, a ele para mostrar a aletheia. E aí é onde vem a diferença da aletheia de Parmênides, porque Parmênides, quando empregou a palavra aletheia, que nós interpretamos só como verdade, você tem que entender que o grego de Parmênides não é o de Platão. Aqui estamos em grego jônico, os dialetos iniciais. O grego de Platão é o ático. Diferente. E o grego dos cristãos é o koiné. É por isso que a palavra doxa para Parmênides é uma. Como eu expliquei no começo, a diferença entre etimologia e conceito. A palavra é a mesma, doxa, mas o conceito de Parmênides é um. O de Platão são dois. O dos cristãos são três. Porque doxa também é glória. A gente vai ver esse filosofia medieval, nosso outro grupo. Então, quando o Parmênides usa aletheia, ele não usa apenas como verdade. Ele usa aquilo como que precisa desvelar. Ou seja, como algo está velado, escondido, usa-se aletheia. Então, quando ele usa aletheia, a deusa, na verdade, que ele coloca na boca da deusa a aletheia, ele quer dizer o seguinte, olha, nós precisamos desvelar, fazer conhecido, descobrirmos o caminho do ser. Porque o caminho do ser é este. Ele está encoberto. E nós precisamos desvelá-lo. Isso é interessante. E aí o que eu quero trazer, que está aí já aí na frente, na sua tela, é o fragmento do número 3, que foi nos transmitido por Clemente de Alexandria, na sua obra Tapeçarias, que ele traz o fragmento do Parmênides, que em grego se diz turga auto noein estin tegai einai. Ele quer dizer que eu digo o mesmo quando penso e quando falo sobre o ser. Quando ele usa aqui a palavra pensar, aí em grego, é noein. Depois de auto, noein. Estin é. É. Tekai é i. Que é uma conjunção aditiva. Ele diz i einai, e ser. Então ele quer dizer, olha, é o seguinte, o pensamento e ser é uma coisa só. Porque se eu penso, eu só posso pensar o ser. Eu só posso pensar o ser. Quando ele vai unificar o ser aqui, observe que ele não usa on, ele usa inai. Ok? Quando ele vai unificar noein, kai einai, os dois, quando ele vai fazer essa unificação, ele diz, olha, é o seguinte, o ser, o único caminho de desvelá-lo é pelo noein, é pelo pensar, é pelo pensamento, é pela mente. É o único processo que vai desvelar o ser para mim. Observe que a preocupação aqui não é o on, que é o ente, porque o ente já está posto. Ele já está posto. Se ele já está posto, não preciso desvelar. Eu só preciso desvelar o que está coberto, que é o einai, que é o ser. É esse que eu preciso desvelar. Dos 19 fragmentos que chegaram até nós de Parmênides, se só tivesse este, já era fundamental para entender o que ele quis dizer. Porque ele já faz uma unificação do ser. Unifica com o pensamento e já faz uma rejeição do não ser. De forma implícita. Incrível. Implícita. Está aqui.
Porque quando ele usa estin, que está aí, lá em cima, ali em grego, estin, ele quer dizer é. É de forma absoluta, única. Estin te kaienai. Pode passar essa parte. Então, a gente vê aqui que o fragmento principal do nosso amigo Parmênides é o 3. É o terceiro fragmento. Nós temos alguns termos gregos importantes para o Parmênides, que eu coloquei aí. Tem outros? Tem. Mas para entender a sua metafísica, podemos dizer que são só esses. Posso categorizá-los assim. O primeiro é verdade, que é a palavra grega aletheia. Observe que eu coloquei a palavra em grego, com seus caracteres, e, entre aspas, eu coloquei a sua transliteração para os caracteres latinos, que é isso que a gente vai ver no nosso curso de grego koiné. O que é uma transliteração, que não é nada mais nada menos, do que fazer uma transcrição de uma língua para outra. Então, nós temos aí a aletheia, que é a palavra verdade. A palavra ser, nós temos einai, ou on, porque alguns usam on também, mas nós temos que estar atentos ao contexto. Ente também é on, opinião e doxa. Doxa. E o não ser é o me-on. 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 Quando eu falei que a aletheia de Parmênides é diferente de Platão, sabe por quê? Eu vou explicar agora. Porque o conceito de aletheia em Parmênides é verdade, é uma verdade apenas, com essa finalidade ontológica. É verdade ontológica. Agora, em Platão, não. Platão, ele quer usar aletheia logikon, que é a aletheia lógica, a verdade lógica por trás do discurso. Esse conceito não existia em Parmênides. Começou com Platão. Então, nós vemos que a aletheia para Parmênides é só, e somente só, se somente se. Vamos lembrar das aulas de lógica. Se somente se, é só isso, minha gente. É só verdade ontológica. O problema de Parmênides é ontologia. Platão não. O problema dele é com lógica, porque nós vamos ver que a filosofia de Platão é sobretudo uma filosofia política. Que ele vai articular a metafísica, a ética, a epistemologia, mas principalmente política. O conceito de ser, praticamente, como eu disse, ser e usia, que nós vamos ver em Platão, mas quem fundamentou usia foi Aristóteles. Porque Aristóteles dá 4 definições de metafísica, que nós vamos ver. E uma delas é usiologia, que é o estudo da essência, o estudo da usios. Em doxa, como eu disse, a doxa vai se diferenciar também em Platão, porque em Platão existem 2 tipos de modo de conceituar a doxa. O modo tradicional, que é chamado de opinião, e outro modo platônico, que eu não vou revelar agora, porque ele é fundamental para a sua metafísica, que a gente vai ver nos nossos próximos encontros. Pode passar essa parte. Como eu disse, a magia, o toque excelente de Parmênides foi predicar o ser, fazer a predicação. Predicação é uma forma moderna e bonita, lógica, dentro da filosofia de Bertrand Russell, Gottlieb Frege, Ludwig Wittgenstein, para dizer que um ser ou uma categoria em específico, ela pode ter algumas características importantes, ok? Por isso chamamos predicados, que é como ela está, quais são as faces, chamamos de facetas, né? Chamamos de facetas, mas Aristóteles não usa predicado. Aristóteles usa acidente, que a gente vai ver.
É a mesma coisa, acidente praticado. Mas Aristóteles tem um ponto crucial no acidente, porque o acidente ele está mais para as causas do que para a forma, e a gente vai ver isso lá na frente. Então nós temos aqui alguns, resumidamente, eu fiz um apanhado de todos, que é os predicados, ou podemos chamar também de acidentes do ser, que o próprio Parmênides relata na Boca da Teusa. Que nós vamos ver aqui. En, você vê en, mas é ren, porque em cima ali da nossa letrinha E em grego, nossa letrinha E, nós que é o nosso epsilon, nós temos ali uma aspiração áspera, que faz colocar um R na frente, transliteramos H, mas lemos como R. Então é ren, uno, um. Aí nós temos eternos, que é aidios, que é usamos para eterno. O ser, ele é uno, ele é único. Ele é eterno, aidios. Ele também é imutável. Há dentro do ser a imutabilidade. Que é algo também que nós vemos no apeiron do nosso amigo Anaximandro, ali da escola jônica. Ele também faz essa classificação, e quem fala bem dessa classificação, além do Giovanni Reale, o doutor Scofield, o Harvey e o Kirk, naquela edição dos Filósofos para Socrates, da editora Calustre, também fala muito bem dessa predicação do apeiron, lá atrás, né? Lá atrás, o apeiron. Então, nós temos aí também o invisível afanes, que é aquilo que é invisível aos sentidos e não tem como captar pelos sentidos. E nós temos também o visível, que é o noetos, que é daí que é visível ao pensamento. Por que noetos? Você lembra do nous, que é a palavra grega também para pensamento? O nous é pronto. Você está vendo aqui. Se eu não me engano, foi Empédocles, que trouxe o nous como papel principal da sua cosmologia. Se eu não me engano, foi Empédocles. Eu acho que não foi Anaxágoras, foi Empédocles. Que ele fala do logos espermatikoi, que é as sementes do pensamento. Enfim, podemos passar essa parte, mas aí vocês estão vendo que o Parmênides, ele tem essa preocupação, o Parmênides, em trazer essa predicação. E agora nós vamos às características da doxa, né? Porque da mesma forma que o ser, a aletheia, tem as suas características e modo de se revelar, nós também vemos a doxa. Agora, antes eu quero salientar uma coisa, que para Parmênides existe uma diferença de pensar e perceber, são coisas distintas. Porque no pensamento ele está alheio à imutabilidade, à eternidade. O perceber não, o perceber é da aparência. Pensar é contemplar a realidade. Ok? Idêntica em si mesma, intricada em si mesma, como fosse uma dança dentro de si mesma, que chamamos de pericorese, que os cristãos vão usar isso na definição de trindade, para a explanação da trindade divina. E chamamos de pericorese. Então, pensar é contemplar a realidade como forma idêntica. E já o perceber não, porque o perceber, nós percebemos só por fragmentos. Percebemos por fragmentos. Então, a doxa, ela limita-se às informações do mundo. Ela está ligada a tudo que é mutável. Tudo que está em geração e corrupção, a doxa tem acesso. Em segundo lugar, a doxa, ela interpreta o movimento. Ela interpreta aquilo que está posto. Então, a gente não vê que não há uma diferença essencial aí. Só o nous, que é o pensamento, que tem a possibilidade de permanecer imóvel. Mas o que está no mundo da doxa
ele está em movimento. E logo, se está em movimento, está em constante mudança, que é o nosso querido amigo aí, Heráclito. Mostrando que a doxa é o que permeia o mundo dos movimentos. Porque o mundo é formado pela doxa. Por essa troca contínua de opinião, de pensamento, de favores em prol, enfim. Terceiro ponto, a doxa é dos mortais. A doxa, ela só pertence àquele que não transcendeu. Lembra que eu falei que o Parmênides, ele coloca a palavra na boca da deusa? Então, aquele que não consegue chegar na deusa, que não conseguiu transcender a deusa, que é se desfazer. O que é chegar à deusa? Se desfazer dos seus conceitos. Suspender o juízo. Suspendê-lo. Para suspender esse juízo, que nós vamos ver o termo helenístico epoché ou eporché, que é a suspensão prévia dos juízos estabelecidos para uma contemplação posterior. Pode passar essa parte. Então, aí nós vemos que a doxa tem as suas características, nós já estamos encaminhando para o fim. Depois de Parmênides, o que é que aconteceu? Aí é onde vem as aporias ontológicas, que eu só deixei um aí mesmo. Uma aporia ontológica. Olha, se o ser é uno, ele é imóvel e ele é intocado, apesar de reconhecer o movimento e devir no mundo da doxa, como uma coisa pode ser uno, imóvel e intocado, se o próprio Parmênides admite que no mundo da doxa existe um movimento? Porque o pessoal diz, não, porque para Parmênides o movimento não existe. Aonde? Você tem que pensar aonde ele está fazendo essa assertiva. E esse movimento que o Parmênides quer tocar é que existe na doxa. Não existe na aletheia, que é onde está o ser. Não existe mudança no ser. Agora, na doxa, sim. Então, aí ficou essa aporia. Ficou essa aporia aí. Então, aí, fica até para vocês pensarem. Como pode existir o imóvel dentro do movimento? Porque se você disser assim, ele se move, então ele perde o essencial, ele perde a usia. Ele está parado, aí você está quebrando o movimento. Então existe essa aporia. Entendeu? Que aí Aristóteles vai dar a sua grande facada. Mas vamos ver isso depois. Pode passar essa parte agora. Nós já nos encaminhamos para o fim. E eu finalizo nossa reunião de hoje, nossa primeira reunião. Já quero agradecer a todos por estarem aqui, por terem assistido essa nossa reunião inicial, né? E agora eu quero finalizar com um fragmento de número 15 do Parmênides, que eu não coloquei em grego porque não deu tempo de eu fazer o scanner. Como eu estou sem o teclado grego aqui, eu não conseguiria escrever, mas fico devendo a vocês. Mas nós vamos voltar para isso aqui quando formos ver o conceito de filosofia em Platão. Podemos dizer que isso daqui, que está à nossa frente, é o conceito de filosofia e a ação do filósofo diante da realidade. O que é que ele diz aí no fragmento de número 15? Sempre olhando inquieta para os raios do sol. A característica do filósofo, grave bem, é sempre se fascinar com o que é comum, com o que está posto. É isso que Parmênides quer trazer aqui para a gente. Que a característica do filósofo é sempre estar olhando para o que é comum. Se é comum, olhe de outra forma. E é interessante que ele colocou aí, sempre olhando. No grego, está no particípio presente, que dá a ideia de continuidade. Sempre olhando, sempre, 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 sempre. Então nós, como verdadeiros entusiastas da filosofia, amantes do conhecer um pouco mais da nossa realidade concreta, precisamos olhar para o sol e dizer, quem te colocou aí? Por que tu brilha tanto? Por que tu me queima?
Não só ao Sol, porque os raios do Sol aqui é a sacada, é a jogada de Parmênides. Sempre olhando inquieta para os raios do Sol. Lembra que eu falei que Sol, luz tem a ver com a aletheia? Ele quer dizer isso. Sempre em busca da verdade. Porque tem que desvelar para poder conhecer. Com isso, finalizo o nosso encontro de hoje. Obrigado a todos os participantes. No nosso próximo encontro, nós vamos ver a filosofia de Platão e vou deixar um exercício para vocês aqui, um exercício para vocês fazerem. Vocês vão pegar o texto de Heráclito, que eu vou postar no grupo, fragmento 123. Nosso próximo encontro eu vou querer a interpretação de cada um. Heráclito diz o seguinte: a natureza, ela ama ocultar-se. E aí eu vou querer a interpretação de cada um de vocês. Eu vou colocar lá no grupo o texto em grego. Em grego. Vocês estavam, acho que vocês estavam falando aí no chat, não sei se foi sobre Heráclito, né? E aí eu vou colocar um texto de Heráclito. Quero ver quem é que gosta de Heráclito mesmo. Aí a gente vai interpretar essa definição. Que ele diz em grego, physis, kataletai philei. O surgimento já tende ao encobrimento. Vou deixar lá no grupo para nossas próximas reverberações. Agradeço a todos. Vou deixar agora aí a palavra com o nosso amigo Alberto. Não sei se tem alguma pergunta, não olhei o chat, mas nós vamos olhar aí agora. Veja aí, meu amigo. Eu vou deixar registrado aqui a minha inebriação, assim, com a satisfação de uma introdução que não poderia ser melhor. Eu não vou me desdobrar, porque seria desgastar o pouco tempo que você tem aí para dar para as pessoas de modo geral. Mas, assim, eu não poderia estar menos satisfeito. Assim. Eu acho que é uma introdução melhor até do que eu tive na academia na época. Meus parabéns. E aí eu abro aí para quem colocou algumas questões no chat, né? E aí eu não sei quem é que consegue ver, acho que só eu. Né? Se você quiser ler também, não sei. Certo, quem puder falar, assim, quem postou alguma pergunta. Tem muito ruído aí no teu microfone, leitor, vê aí. Até que o Sonix falou, tem uma dúvida sobre a categoria de existência. Como é possível afirmar que esses entes imaginários possíveis existem? Qual é o critério? Aí o Pedro continuou, se eu não sou, como posso pensar o virtual de um ser que nunca existiu? Aí tem que ter a vírgula, né, para ajudar. Ele está lendo os comentários no chat, só para situar. Né? Enfim. Aí teve um debate aqui, humor, debate. Aí teve aquele momento fãs do Heráclito, fãs de Spinoza. Aí o Personix perguntou, seria uma essência imóvel, imutável e uma forma mutável no que consiste o movimento? Foram essas as últimas. Certo, eu acredito que a primeira pergunta foi sobre, eu tenho dúvidas sobre a categoria de existência. Como é possível afirmar que esses entes imaginários, entre aspas, possíveis, existem? Qual é o critério? Bem, em primeiro lugar, quando nós falamos dos entes, nós temos as predicações, que foi mostrado ali pelo nosso amigo Parmênides, mas quando eu falei que existem as categorias, que eu falei sobre o ente atual, o ente da razão, o ente possível, eu acho que essa dúvida veio nesse ponto. Veja, os entes imaginários, que nós chamamos de ente da razão, como você pode afirmar que ele existe? Você não pode. A existência dentro dessa categoria, ela é algo intrínseca ao ente. Ela é intrínseca ao ente. O fato de existir já está intricado no ente. Ela não
reverbera uma afirmação no campo real, ela não também se categoriza no âmbito de entes imaginários. Porque o ente da razão, ele não tem essa preocupação de existência. Ele tem uma preocupação de satisfação. Satisfazer o quê? A sua mente. Porque ele nasceu lá. Ele está lá e ele vai morrer ali dentro. Por quê? Porque ele não tem uma concretização real. Por ele não ter uma concretização real, você não pode usar a palavra existência. Porque a existência é tudo que tem um fato real, uma concretização real. Quando atrelamos, quero aqui salientar, quando atrelamos existência a ente e ser. Ok? Porque se existe, tem uma concretização real. Velado ou não velado. Entende? Agora, quando falamos do fundamento, o fundamento dos entes, se você pegar uma coisa, você pegar na sua caneta e disser, eu peguei o ser da caneta, não. Você pegou o ente da caneta. E aí nós temos os usos, que é aí onde entra um detalhe dessa sua pergunta. O uso predicativo, que vai fazer uma ligação entre o sujeito e o predicado. Que é isso que você quer fazer aí. Você está fazendo uso predicativo do ser e do ente. Existe o uso existencial. Você pode ver que não se encaixa, porque o uso existencial, ele procura mostrar a existência do ente. Por exemplo, a expressão Platão é. Isso é o uso existencial do ente. Então, essa categoria aí que você citou, ela na realidade não existe, né? O ente imaginário com categoria de existência não se encaixa, certo? O que se encaixa com a categoria de existência é o uso existencial do ente. Quando eu digo que uma coisa é, aí eu estou fazendo uma categoria, estou colocando ele na categoria de uso existencial. E tem o uso também participativo, que é o ser, aparece com um ato, certo? Um ato do ente. Né? E a gente acaba confundido nesse uso participativo aí. Entendeu? Porque quando eu digo um ato, é qualquer perfeição ou propriedade que o ente tem. Então, quando eu digo o ato do ente, eu digo uma propriedade do ente, que a gente vai ver que é acidente. Por exemplo, a TV é, o cavalo é, você é. Eu coloco você na categoria do uso existencial, mas a gente vê que esse é um modo de universalizar o ente e o ser. Entende? Não sei se eu consegui responder a sua questão, mas o único critério que você perguntou, qual critério? Esse critério não existe, porque o ente imaginário não está ligado à existência real, tá bom? Aí o Praxis, novamente, colocou assim, se eu não sou, como posso pensar o virtual de um ser que nunca existiu? Eu acho que essa questão deveria ser reformulada, poderia ser reformulada. Porque se você fala se eu não sou, você já parte do princípio da não existência. Como você tem essa propriedade de categorizar um ser Oi. não existente? Oi, tudo bem? Oi, Praxis. Você poderia reformular? Pedro, obrigado. Tudo bem. Obrigado pela aula, adorei. Já andei investigando essa relação entre Heráclito e Parmênides, o livro também do Platão sobre Parmênides. Você vê alguma contradição na própria lógica do Parmênides? Qual seria a fenda ou a contradição ou a dialética, para a gente pensar nesse modo, digamos assim, entre paradoxos e a dialética, não uma dialética que não se revela, né, mas quer guardar o mistério, como o do Heráclito. Pronto, veja só. Como se fosse, rapidinho, como se fosse uma língua também, sem fendas, né? Como se fosse uma liturgia onde a própria explicação impossibilita qualquer contradição de emergir. Eu te perguntaria como exercício de não ser. Qual é o não ser dessa lógica? Existiria? Certo, vamos por parte. Em primeiro lugar, você falou assim, se existe alguma contradição
no Parmênides, não é isso? Não, se você vê, não se existe nele, mas se você vê como jogo de conceitos, como você. Sim, Porque sim. a gente só percorre aquilo que a lógica sugere, né? Exato. Então é um caminho também que cai na própria contradição, pode ser um ente, né, usando a lógica, né? Essa lógica pode também ser mais um ente. Então, talvez, trazendo aqui o Heráclito, né? Qual seria a contradição? Por que o revelado tem que ser revelado? E que força tem de expressão esse não ser, né? De matéria? Tem uma força também, né? Isso, exato. Entendi agora. Em primeiro lugar, o que é que eu vejo de errado? De errado. Não é errado no sentido de contém um erro, mas é de um equívoco aqui do nosso amigo Parmênides. Quem é que responde isso? Quem só responde é Aristóteles. Nem Platão conseguiu responder. O que é que Aristóteles? Olha, o ser, ele se diz de várias maneiras. Ele pegou o ser e disse, olha, o ser tem facetas. O nosso amigo Parmênides pensou que o ser, ele era o eterno, o intricável. Ele olhou o ser apenas com uma faceta. Porque quando o Parmênides vai predicar, quando eu falei das predicações do ser, ele não está mostrando as facetas do ser. Ele está mostrando as facetas de apenas um lado. De um lado desse conceito de ser. Quem responde isso é só o Aristóteles. Olha, o ser se revela, se diz, aparece de várias maneiras. Ele pode aparecer como uma aitiologia, como causa. Ele pode aparecer como usiologia, como essência. Ele pode aparecer como teologia, como Deus. Então, a gente vê que com o Aristóteles, ele quebrou as pernas do Parmênides. Entendeu? Porque o Parmênides, ele entendia que era o ser, e pronto. Apenas esse uso de ser. Mas é o Aristóteles que vai dizer, ó, tu fez uma construção bem legal, mas em compensação, você deixou o ser muito preso. E o ser não é assim. O ser é volátil. E eu vou mostrar. Aí onde ele solta todo o descarilho da conceituação metafísica. Então, dentro de uma dialética simplista, nós podemos dizer que o único erro que podemos encontrar em Parmênides foi o fato de restringir o ser a ele mesmo. Ele restringiu o ser a ele mesmo. Entendeu? E não mostrou as outras facetas do ser. Certo? Então, eu observo que esse foi o ponto-chave das aporias posteriores com o nosso querido Parmênides. Não só entre movimento e estaticidade. Não só. O problema não foi só cinemático. Não foi só da cinemática. Mas o problema também foi nesse quesito. Foi usiológico, como dizia Aristóteles. Usiológico. Ou ontológico. Entendeu? Esse foi o problema. Não sei se consegui responder, mas acredito que esse é o que eu defendo. Esse é o que eu defendo. O problema parmenídico do ser. Ele cria tudo bonitinho. Ele só erra nesse ponto aí, onde ele deixou essa ponta solta. Porque se ele dissesse, o ser é eterno, uno, imutável, invisível aos sentidos e visível na mente. Porém, todavia, contraponto que essa é uma revelação do ser. É uma face da aletheia. É uma face da aletheia. Mas foi aí que ele errou. Se ele tivesse dito isso, ele tinha se salvado. A ficha dele estava limpa com Aristóteles. Mas como ele não falou, Aristóteles deu de cano de ferro. E deu logo nas pernas. Bem, você colocou aqui uma pergunta. Na verdade, eu quis aproveitar a temática para perguntar sobre o que permite. Na filosofia. Saber
E afirmar se algo existe ou não existe. Essa é minha dúvida em relação à existência. Eu costumo falar que só existe o que é por si mesmo. Então, como uma abstração depende do meu pensamento, ele não existiria por si e, portanto, não teria existência real. Certo, entendo. Mas existem coisas que não estão no domínio da sua abstração mental e que existem. Existem coisas que você não faz ideia que conhece, mas existem. É isso que a gente chama de realismo dentro da filosofia. Entendeu? Aí você está levantando uma problemática muito moderna, que o nosso grande rei empirista, até Alberto colocou aí, George Berkeley, a sua grande frase, ser é ser percebido. Veja que empirismo radical. Mas isso, ali é um gigante com pernas de barro, infelizmente. Da mesma forma que Sartre, mas eu não vou entrar em Sartre agora. Quando você fala isso, foi onde nós entramos no ente atual. Existem coisas que independem da nossa consciência, independem dela, existem fora da consciência. Isso é um processo também de Schopenhauer. O mundo como vontade e representação. Ou seja, o mundo, o teu conceito de mundo, é o conceito que a tua representação te permite. Eu entendo o que você quer dizer, mas nem sempre o que se abstrai do que se tem, do que se retém, é o que é o real e é o que possa existir. Então, a sua existência real, ela é condicionada ao outro. Porque eu poderia dizer que você não existe, porque eu nunca vi você. Se você não entrasse aqui, você para mim é o ente não real. Você seria o não ser. Entendeu? Você seria o não ser. Porque você não está no meu campo observacional, abstral, entende? Mas nós vamos discutir ainda isso. Mas eu gostei do seu levantamento. Mas lembre-se, se você não leu Berkeley, aconselho ler Berkeley, George Berkeley. Ser é ser percebido, a grande frase de Berkeley. E aí você vai intensificar esse seu pensamento. Mas se você pegar os medievais, se você pegar Pedro Abelardo, você vai deixar de pensar assim. Ou você vai intensificar o seu posicionamento. Agradeço a todos que participaram. Vamos lá agora com o Alberto. É isso, agradecer só aí pela riqueza da introdução. E assim, guardem as questões. Tem uma obra imensa para adentrar, a gente sequer entrou nela, sabe? E ao adentrar nela, a gente vai ter várias outras possibilidades para recolocar essas questões. Agradecer mais uma vez o Guilherme pela destreza, a imersão aí que foi feita. E a aula produtora vai ser disponibilizada nos canais do YouTube, onde vocês podem reforçar as suas questões. Vou disponibilizar também no grupo. As referências, penso eu, o Guilherme também vai colocar, como eu vou colocar também algumas questões que eu citei, e quem quiser também colocar referenciações, produções no grupo também, fica disponibilizado aí. Né? E fiquem atentos aí às nossas comunidades, tá bom? E o Guilherme precisa sair, leitor. Vai ser breve o que tu vai falar, porque assim, ele precisa sair, eu também preciso sair. Eu tô pedindo para pegar os livros que forem indicados aqui, se tiver PDF, lançar o PDF lá no grupo. Eu lancei o Já tem o Drive, coloca no Drive do Aristóteles, tem um Drive no grupo. Aí eu vou ter que mandar para você e você colocar, não tem é aberto, o Drive é aberto. Não pode perder. Obrigado aí, Guilherme. Valeu, Guilherme, grande abraço, tá bom? Eu vou encerrar a gravação agora. Beleza, grande abraço a todos, agradeço a todos por estarem aqui, e lembrando, eu vou colocar o fragmento do Heráclito, que na nossa próxima reunião nós vamos discutir esse fragmento, que é o fragmento 123, para os amantes de Heráclito aí, nós teremos uma boa discussão para podermos entender o pontapé inicial da filosofia platônica. Isso é para você, viu, Pedro? Para você. Então, é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Abraço, valeu.